Bom dia, vamos iniciar a apostila 4, né, do quarto bimestre. Para isso, vocês peguem lá, abram a apostila de ciências na página 5. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre os sistemas, né, os sistemas digestório, nervoso, sistema urinário, o sistema respiratório e o sistema reprodutor, certo? Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre eles. Então vamos lá? Hora de transformar. A atividade inicial. Acima, um prato demonstrando os diferentes tipos de alimentos. No 1, temos frutas, legumes e verduras. No 2, pão, arroz, batata e macarrão. No terceiro, leite e derivados. Que tipo de derivados? Queijos, iogurtes. 4, comidas e bebidas com muita gordura ou açúcar. E 5, carne, peixes, ovos e feijão, tá? Então aí a gente tem uma divisão daquilo que a gente tem que comer mais e daquilo que a gente tem que comer menos, tá? São os alimentos que nos dão energia para brincar, praticar esportes, pensar, crescer e manter a saúde. Você acabou de almoçar, mas sua última garfada é só o início da caminhada que os alimentos farão pelo seu corpo. Do instante em que os alimentos entram em nossa boca até a hora em que eles são absorvidos como nutrientes, eles passam por transformações mecânicas, como a mastigação, e químicas, causadas pelos sucos gástricos, que transformam os alimentos em nutrientes, certo? São nutrientes que o sistema digestório entrega prontos para o nosso corpo. Nutrientes são os menores componentes básicos dos alimentos que podem ser transformados pelo sangue para as células do corpo. Então, quando a gente começa a se alimentar, tudo aquilo que o nosso corpo vai ingerir, ou seja, aquilo que vai entrar pela nossa boca, ele vai transformar em alguma coisa para o nosso corpo. Primeiro, massa se transforma em açúcar, por exemplo. É por isso que quando a gente come uma pratada de macarrão, a gente precisa queimar essa energia que vai ser acumulada no nosso corpo. Porque quando ela se transforma em açúcar, esse açúcar ele não é tão bem metabolizado. Por quê? Porque ele pode fazer com que o nosso corpo crie aquela doença chamada diabetes. Então, tudo que entra pelo nosso corpo, ele vai... o corpo vai retirar dos alimentos aquilo que é bom e aquilo que ele não precisa será descartado em forma de fezes. Certo? Vamos dar continuidade? Página 6. Interessante. Nos alimentos como arroz, feijão, carne e legumes, e esses alimentos se tornam fonte de energia para o nosso corpo. Fico pensando aqui, como esses alimentos são transformados e levados a todas as partes do nosso corpo para nos dar a energia e a saúde de que precisamos para viver. E você? Como pensa que ocorre essa distribuição de nutrientes pelo corpo? Considera que outros sistemas possam estar interdependentes nesta tarefa? Justifique sua resposta por meio de escrita e ilustração. Então aqui você vai falar a sua ideia. Você já tem uma vaga ideia do que o nosso corpo faz com esses nutrientes, porque a gente já teve uma pré-iniciação desse conteúdo na apostila anterior. Então, existe uma interdependência entre os órgãos? Isso a gente já sabe que sim. Mas o que esses alimentos vão fazer dentro do nosso corpo? Qual que é a função deles? Então, você faça isso, escreva e faça a sua ilustração. O sistema digestório, na página 7. O sistema digestório é composto por 2 tipos de órgãos. Vamos lá. Primeiro, o tubo digestivo, formado pela boca, estômago, reto, faringe, intestino delgado, ânus, esôfago, intestino grosso. Não nessa ordem, né? Não nessa ordem. Os 2 intestinos medem de 8 a 9 metros cada um em um adulto. Então, são vários, né, metros de intestino dentro da gente. Então,
Aqui a gente tem a ilustração, vamos lá? O sistema digestório e os órgãos anexos, tá? Então vamos lá. Primeiro, ó, a nossa boca ela tem as glândulas salivares, que tem uma importância muito grande na hora que a gente começa o processo de mastigação, porque é através da saliva que esse alimento que entrou sólido, ele vai se transformar no bolo alimentar, tá? Que vai descer pelo nosso esôfago. Uma coisa que é importantíssima. Quanto mais mastigarmos, melhor será o processo digestório, tá? Aí nós temos a faringe. Esse alimento que foi aí diluído junto com essa saliva, que virou um bolo alimentar, ele vai descer pelo nosso esôfago até o estômago, tá? O fígado, ele vai formar os sucos que vão fazer com que o processo digestório aconteça dentro do estômago, tá? E aí vem fígado, estômago, pâncreas, e aí nós temos os dois intestinos. O intestino grosso e o intestino delgado. Depois vem o reto, que é por onde vai fazer a saída desse bolo alimentar que a gente não vai utilizar como nutriente. E o ânus, por onde as fezes saem, tá certo? Então vamos lá. Os órgãos anexos, eles não fazem parte do sistema digestório ou do tubo digestório, mas eles auxiliam na digestão, tá, gente? Então, por exemplo, as glândulas salivares. Vocês já imaginaram a hora que você coloca um alimento na boca e esse alimento não tem com que descer pelo nosso esôfago? Pois é, bem por aí. As glândulas salivares, elas têm uma importância enorme nisso, tá? Elas fazem com que esse alimento seja bem mastigado. Elas ajudam no processo de mastigação e no processo de escorregar pelo esôfago. O pâncreas, ele também faz um tipo de suco gástrico que auxilia na digestão, tá? Assim como o fígado, certo? Vamos continuar. Faça uma experiência. Corte 6 metros de barbante, segure-o em uma ponta e peça para um colega esticá-lo e segurar na outra ponta. Esse é o tamanho do seu intestino. Seu intestino é enorme. Mas como que ele cabe aqui dentro? Olha. Eu fico imaginando quando um cirurgião tem que tirar esse intestino todo para fora e depois para voltar, né? Realmente, ele é enorme, tá certo? Agora nós vamos estudar um pouquinho por partes, tá? Esse sistema digestório. Na página 8. A boca. A língua e os lábios pressionam o alimento e os empurram para os lados em direção aos dentes. Segundo sua forma, os dentes podem. Vamos lá. Eles podem cortar, que são os incisivos, rasgar, que são os caninos, que fazem a função de rasgar as carnes, e triturar, os molares e pré-molares. Com a ajuda da saliva, os dentes transformam os alimentos no chamado bolo alimentar. A saliva, que facilita engolir a comida, também inicia a digestão química. Gente, Deus fez um corpo perfeito. Olha só, até os nossos dentes têm uma função essencial na transformação desse bolo. Primeira coisa, quanto mais mastigamos, melhor será para o nosso estômago fazer o processo de digestão. Quanto menos mastigamos, mais sofrido será o processo de digestão. A nossa boca é um dos principais órgãos do nosso corpo. Vocês já imaginaram se não tivéssemos os dentes, por exemplo, e a língua para empurrar esse alimento para o esôfago? Pois é, seria complicado para fazer o processo de digestão, não seria? Então, olha aí, ó. A gente tem aí, ó, os dentes incisivos cortam, os caninos furam e os dentes molares esmagam, tá? Essa é a função dos dentes: rasgar, cortar, furar e esmagar, transformando o alimento que entrou sólido em um bolo, em uma pasta, tá? Para fazer a digestão dentro do nosso estômago. Esôfago. Esôfago. Da boca, o bolo alimentar segue para o esôfago, que é esse cano vermelho que vocês estão vendo aí, ó. O esôfago, tá? As contrações ritmadas desse tubo vão empurrando o bolo alimentar para o estômago. O que é a contração? Ele faz um movimento de fechar e abrir, que faz com que o alimento desça, tá? Ele não é liso por dentro.
A gente tem que lembrar que nós estamos falando de órgãos, de carne, né? Nosso corpo é formado por tecidos. Então, ele tem que fazer esse movimento de contração para que o alimento desça até o estômago, certo? Então, vamos lá, continuando. Aí, depois, nós temos o estômago. Tá vendo o número 3 aí? O bolo alimentar pode passar até 3 horas sendo digerido no estômago. Os sucos gástricos. Gente, os sucos gástricos, eles funcionam como... não sei se vocês já viram, mas o vinagre, quando a gente coloca um osso no vinagre, o vinagre corrói esse osso. Os sucos gástricos, eles funcionam da mesma maneira. Eles vão fazer com que esse alimento se transforme em algo ainda mais pastoso do que o bolo alimentar. Quando a gente mastiga os alimentos, se você colocar para fora uma quantidade, você vai ver que ainda tem pedaços que dá pra gente ver, pedaços inteiros. Já quando ele passa pelo estômago, gente, ele já vira uma pasta mesmo, tá? Os sucos gástricos produzidos pelo fígado e pelo pâncreas agem sobre esse bolo alimentar, transformando-o em uma espécie de pasta que passa aos poucos para o intestino delgado. Então, olha aí, gente, intestino delgado agora, na página 9. Esse intestino delgado aqui é o número 4. Tá vendo que ele é um pouquinho diferente do outro intestino? Ele parece uma linguiça. Só que não, cortado em grumos, né? Em gomos, perdão. É aqui que essa pasta se transforma finalmente em nutrientes, que serão absorvidos pelo sangue que circula pelas suas paredes. Então, imagina assim, ó. Imagina que você tá colocando comida dentro de um cano. As paredes do intestino delgado é como se elas fossem vazadas, igual uma peneira, que essas paredes, elas chupam os nutrientes e esses nutrientes são lançados no sangue. São esses nutrientes que são retirados pelo intestino delgado e são lançados no sangue que vão ser levados para todas as partes do nosso corpo para alimentar os nossos músculos, os outros órgãos, o nosso cérebro. É assim que esses nutrientes circularão dentro do nosso corpo, através das veias, tá certo? Vamos continuar? Os nutrientes caem na corrente sanguínea que os levará a todas as partes pelo corpo, as partes do corpo. Olha que legal. Intestino grosso. O intestino grosso, olha só. Intestino grosso, olha aqui. É para o intestino grosso que seguirão os resíduos não aproveitados. Então, no intestino delgado são retirados todos os nutrientes, tá? Que o nosso corpo precisa. O que sobrou vai para o intestino grosso. Mas o intestino grosso ainda retira, tá? Mais um pouquinho de coisas boas que ainda tiverem no alimento. Por exemplo, sais minerais. É no intestino grosso que são retirados os sais minerais, tá? Restantes. Então, vamos lá. É para o intestino grosso que seguirão os resíduos não aproveitados da digestão dos alimentos, também chamados de bolo fecal. Aí, no intestino grosso, eles já não são mais bolo alimentar, porque já retirou tudo que havia de bom. Ele se chama agora bolo fecal, que daí ele vai para o reto. Olha o reto aqui, ó, número 6. Ele vai para o reto. Por aqui passam as fezes que saem no nosso ânus, que vão sair no ânus, tá? Pelo ânus, as fezes são eliminadas do organismo. O intestino de um adulto tem cerca de 8 a 9 metros, como a gente já disse, de comprimentos. Essa é a distância que os alimentos podem levar até 2 dias para percorrer. É por isso que a gente tem que tomar cuidado em ficar se alimentando sucessivamente, em várias vezes. É preciso, pelo menos, de ter um intervalo de 2 em 2 horas para se alimentar. Esse intervalinho de 2 em 2 horas é essencial para que o nosso corpo consiga, pelo menos, fazer a digestão daquilo que você já comeu. Tá certo? Por isso que, por exemplo, eu levantei às 7 horas da manhã, tomei um café da manhã. Às 10 horas eu como uma fruta. Por quê? Já é alguma coisa mais leve. Para meio-dia eu comi meu almoço. Para as 2 horas da tarde eu comi mais uma fruta. Assim por diante, tá? Ah, mas o nosso corpo precisa o quê? Desse intervalo de 2 horas. Além de ingerir
os líquidos de 2 litros por dia no mínimo. Pro, eu bebo mais, 2,5 litros. Ótimo, pode beber até 3 litros. Mas é preciso no mínimo 2 litros, tá certo? Página 9, diálogo com o texto. Observe a imagem abaixo. Deixa eu reduzir para eu colocar todos os corredores aqui. Observe a imagem abaixo. Para que os atletas consigam realizar a prova, o sistema digestório tem alguma participação importante? Justifique sua resposta. E aí? O que vocês acham? Vocês acham que o sistema digestório é importante para esses caras aí que vão correr? Eu acho que sim. Por quê? Observa aí, hein? Eu não vou dar resposta para vocês, não. Numere as frases seguintes, obedecendo a sequência correta no processo de digestão. Então, vamos lá. Primeiro, o alimento chega ao estômago e recebe o nome de bolo alimentar. Depois vem, as fezes são encaminhadas para o reto, sendo eliminadas pelo ânus. Depois vem, o esôfago conduz o alimento até o estômago. 6. Os resíduos não são aproveitados, seguem para o intestino grosso, formando as fezes. Depois vem, os alimentos são mastigados na boca e umedecidos pela saliva. Os nutrientes são absorvidos no intestino delgado. Depois de engolidos, os alimentos passam pela faringe e pelo estômago. Que ordem que segue aí, gente? Do 1 até o 7, porque são 7 quadrinhos. Exercício 3. Para onde irão os nutrientes após a absorção? Para onde que vai os nutrientes após absorvido? Leia de novo se for necessário. Exercício 4, página 11. Escreva o nome dos órgãos segundo as orientações de cada frase. Então, cada frase ela tem uma indicação de qual órgão é. Vamos lá? A. Órgão em que o alimento fica armazenado, produz líquidos que ajudam na digestão. Qual é o nome do órgão? Produzem saliva. Qual que é o nome do órgão responsável pela produção de saliva? C. 2 órgãos anexos que produzem líquidos que auxiliam na digestão. São órgãos anexos, hein? D. É por meio dela que os alimentos entram em nosso corpo. E. Leva o alimento da boca para o estômago. F. Os nutrientes atravessam sua parede e caem na corrente sanguínea. Aqui ocorre a absorção dos nutrientes. G. Os alimentos são absorvidos, passam por ele e lá formam as fezes. Coloquem os nomes aí, tá certo? Página 12, nós vamos viver um momento da experiência agora. Então, agora que você já conheceu o processo de digestão dos alimentos, chegou a hora de realizar 2 experiências para entender a importância dos dentes e dos sucos gástricos no processo digestório. Hora da experiência. Experiência 1. A ação dos dentes. Objetivo: compreender a importância de mastigar bem os alimentos. Proposta: investigar essa ação por meio da experiência e observá-la e anotar suas descobertas. Material: 2 copos transparentes com água, 2 comprimidos efervescentes. Procedimento: triture apenas um dos comprimidos, coloque ao mesmo tempo o conteúdo triturado num dos copos, no outro comprimido inteiro. Observe o que acontece, certo? Vamos lá para a experiência? Bom, pessoal, eu comprei aqui, 2 Sonrisais. Sonrisal é o nome da marca desse efervescente, porque ele é um comprimido. E um deles eu tenho que triturar, tá? Um vai ficar inteiro e o outro eu vou triturar todinho, tá? Ele já deu uma boa triturada aqui, Deixa eu triturar mais um pouquinho. Tô aqui com a ponta da tesoura, triturando com o cabinho da tesoura, tá? Triturando bem. Triturando para ele virar um pozinho. Certo? Acho que já deve estar bom. Ó. O outro tá aqui, ó. É um comprimido, tá certo? Vamos agora viver a nossa experiência. Olha só, esse aqui virou um pó e o outro tá aqui, o com
comprimido, tá certo? Então agora nós vamos colocar os dois dentro dos copos contendo água aqui, tá? Vamos lá, pessoal, colocar aqui, ó. 1, 2. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Esse é o copo que estava triturado. Esse é o copo com comprimido inteiro. O que aconteceu, ó? Ó. O que estava com o comprimido inteiro, ele demora mais para fazer a digestão. Por quê? Porque o alimento estava inteiro, tá certo, pessoal? É isso aí o que acontece nesta experiência. Hora da experiência número 2, tá? A gente acabou de viver a experiência número 1. Agora nós vamos fazer a experiência número 2. A importância do suco gástrico na digestão. O objetivo: compreender a importância do suco gástrico na digestão dos alimentos. Proposta: investigar essa importância por meio da experiência, observá-la e anotar suas descobertas. Material: um copo transparente, leite, vinagre. Procedimento: coloque o leite no copo, adicione o vinagre e misture-o. Suas descobertas. Com a realização das experiências, escreva suas descobertas esclarecendo de que forma a mastigação e o suco gástrico, representado pelo vinagre na experiência 2, são importantes para a digestão dos alimentos. Então aqui, pessoal, você tem espaço para falar da experiência 1 que você acabou de ver. Não tem necessidade de vocês fazerem a experiência que eu já estou fazendo e filmando para vocês. E vocês vão colocar a experiência 1, eu percebi que isso, isso e isso. Experiência 2, eu percebi isso, isso e isso. Ok? Fico aqui com a aula de ciências e volto na próxima semana. Tá certo? Com um pouquinho mais de aula para vocês. Agora, para nossa segunda experiência, eu não coloquei um copo de leite não, tá? Eu coloquei um pouquinho de leite e vou adicionar o vinagre, tá certo? Eu coloquei um pouquinho de leite, eu vou adicionar o vinagre, tá? Pra gente ver o que é que vai acontecer. Certo? Olha lá. Vou pôr mais um pouquinho. O vinagre, ele funciona como os nossos sucos gástricos, tá? O vinagre, ele faz o quê? Ele vai talhando o leite. Tá vendo, ó? Ó. Tá vendo que o leite tá ficando... ó. Ele tá coalhado. Tá vendo, ó? Ele coalhou o leite. O vinagre, ele vai digerindo os alimentos. Dá pra vocês perceberem na borda, ó. Ele vai separar o soro. Ele vai separar o soro do leite, tá? Ele atua como os sucos gástricos dentro do nosso corpo. Ó. Tá vendo essas coisas brancas na parede? É a digestão, ó, na parede do copo. É como se tivesse sido digerido. Certo, pessoal? É isso que o vinagre, o que os sucos gástricos fazem. Isso é tudo, pessoal.